Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Voltei. Espero que todos estejam bem, né? Em suas casas, tal. E prestando atenção na aulinha de hoje. E a aulinha de hoje a gente está com este material, o Aprender Sempre, volume 2, para os meus alunos e alunas do 5º ano, tá? Hoje nós vamos falar sobre jornal, tá? Então, vamos colocar aqui para vocês verem um jornal. Ontem nós falamos um pouquinho do jornal online e um pouquinho do jornal impresso. Quem não viu a aula pode estar voltando para dar uma olhadinha no que foi dito, ok? Então, aqui, 3, vamos elencar coletivamente alguns jornais que vocês conhecem. Bom, mas antes disso, eu fiz uma pesquisa e essa pesquisa vai ser a nossa leitura de hoje, tá? Sobre as diferenças dos jornais impressos e os jornais digitais, que é o nosso assunto, ok? Então, vamos lá, tá? Veja 7 diferenças entre leitores de jornais impressos e online, tá? Bom, primeira informação aqui que eu consegui captar. É bastante comum que haja diferença entre os leitores do jornalismo impresso ou online. No entanto, elas estão se tornando cada vez menos acentuadas, uma vez que o jornalismo digital tem ganhado mais forças e, em muitos casos, substituído as publicações em papel. Falamos sobre isso ontem. Por que aconteceu essa diferença, né? Alguns alunos que participaram ontem disseram sobre essa diferença se acentuou por causa da pandemia do Covid-19, né? Que nos acometeu no ano de 2019 e 2020 e tá se arrastando aí, se Deus quiser logo vai passar e vai melhorar. Mas é certo mesmo, né? Como que a gente fazia para circulação de papel? Muito complicado, né? Já era complicado circular o dinheiro por causa do vírus, né? É um vírus de resistência. Então, por que será que ficou mais pro online, né? Porque o online eu posso ter um computador, eu posso ter um celular na minha mão, um tablet, algo assim. Se eu tiver uma internet, eu posso procurar uma notícia por lá e não precisar do jornal impresso, embora ele seja também muito importante, certo? As características deles não mudam em quase nada. Apenas você tem um jornal digital que você pode ver aqui com o seu aparelho e o outro vai estar em papel, né? Que nós também já vimos em outro momento. A atenção dada à leitura. Então, nós vamos falar um pouquinho dessa atenção dada à leitura, tá? O que acontece é o seguinte, quando a gente pega um jornal de papel, a gente pode ficar um pouco mais concentrado. Por quê? Porque a internet, né, às vezes você tá vendo ali uma notícia, aparece uma outra coisa e você fica curioso e para de ler aquela reportagem para ir para aquela outra propaganda, seja o que for, que está acontecendo e você fica curioso e acaba se distraindo, tá? Essa é a diferença dos leitores. Mas, porém, se a pessoa tiver realmente interesse em ver esta notícia, certo? Com certeza absoluta, ela vai ler até o final, certo? Então, temos vários jornais, tá? Que eu vou apresentar para vocês já já. O tipo de conteúdo buscado. Bom, a diferença um pouco tá aí. Por exemplo, ontem também foi explicado na aula, hoje eu vou retomar, tá? Por exemplo, o jornal digital, né? Qual é tipo de conteúdo buscado. Então, o impresso, vamos falar do impresso primeiro. Ele já vem ali com as folhinhas, com as notícias, tudo bonitinho e tal, né? Mas
o jornal digital, ele possibilita que você faça uma pesquisa de uma notícia só, né? Então, olha, aquele vulcão que foi tão comentado, né? O vulcão lá, eu esqueci o nome do vulcão, mas é em La Palma, lá no território da Espanha, que poderia estar acontecendo alguma coisa relativa ao Brasil, né? Então, eu, Elisângela, professora de vocês, busquei na UOL, que é lá que eu faço minha pesquisa, e tem outros jornais que dá pra gente, que hoje eu vou elencar para vocês, vai ser legal a gente conhecer também, notícias sobre aquele vulcão, tá? Essa notícia podia estar no impresso? Podia, mas olha a diferença. No domingo, o vulcão entrou em erupção. Eu já pude ver em primeira mão o momento que ele entrou em erupção, por causa da rapidez da internet, né? Enquanto o jornal impresso ainda ia colocar a notícia, escrever o texto referente àquilo para liberar no dia seguinte. Apenas é essa a diferença, ok? O estilo de leitura é aquele mesmo, né? Ou a gente tá no papel como a tia tá aqui, uma professora está aqui, ou a gente, né, está no aparelho. Lembrando para não se distrair, tá? Capacidade de interação. Então, aqui eu vou ler. Quando falamos em jornalismo impresso online, verificamos como antigamente era comum que as pessoas enviassem cartas às redações dos jornais, com opiniões, críticas e pontos de vista sobre situações de destaque. Muitas publicações tinham uma página do leitor. Lembram da página do leitor, aquela carta do leitor que o leitor envia falando sobre uma reportagem, por vezes elogiando, por vezes criticando, né? Mas tem a carta do leitor, né? O jornal impresso usa esse público, inclusive para eles verem se eles estão no caminho certo e tudo mais, tá? Muitas publicações tinham a página do leitor e publicavam os melhores textos enviados, né? Então, não era qualquer texto que ia passar, vamos supor, por uma Folha de São Paulo. Não ia passar os melhores textos, tá? Não ia, certo? Ou não ia passar os piores textos, ia passar sempre os melhores textos, né? Claro, né? Eles vão colocar coisas ali de leitores assíduos e leitores inteligentes, e todo mundo que é muito leitor automaticamente é uma pessoa muito, muito esperta com a vida, muito inteligente, né? Gostamos de falar isso. Com a ascensão do jornalismo digital, o que é a ascensão? Quando chegou o jornalismo digital, no entanto, grande parte dos veículos abandonou essa prática, tá? Então, o jornal impresso, ele vem caindo, impresso de folha, tá? Pois as pessoas podem interagir por meio de redes sociais. As páginas dos jornais em mídias, como o Facebook, têm espaço como comentários e discussões sobre o assunto. Verdade, né? Os próprios portais de notícia podem ter campos de debate ao final das páginas. Nelas, os leitores podem tecer comentários e assim ter mais capacidade de interação do que acontece no jornalismo impresso, tá? Então, é verdade, né, gente? A gente vê aí umas discussões assim nas redes sociais, algumas coerentes, algumas não, mas, enfim, é legal. E, assim, o jornal, a folhinha do jornal também ainda tem bastante circulação, tá? Não vamos esquecer disso, tá? Eles não têm tanta diferença assim, tá? Eles obedecem o que a gente falou ontem na aula, os termos de privacidade, tá?
quer dizer, o conteúdo, né? Segura o conteúdo de quem é o texto, que é chamado de autoria, texto de autoria. O autor, ele vai assinar aquele texto porque foi ele quem escreveu, né? Então, tudo isso tá lá nas leis do jornalismo, tanto o impresso como o jornal online. Então, o jornal, a carta do leitor que a gente escreve para um jornal impresso, vocês acabaram de ver que no jornal online também fica aberto aí para comentários, né? É a mesma coisa de uma carta ao leitor. E eles vão também observar esses comentários e podem ver que quando você passa uma página de uma reportagem qualquer, os comentários eles sempre deixam os mais relevantes, que é o que trouxe mais indagação para o público, que é o que trouxe mais coerência, coesão, opinião nas palavras, tá? Muito importante isso, certo? Então, essa é a nossa leitura de hoje, tá? Porque nossa aula tem a ver com esta comparação jornalística, né? Através do nosso material Aprender Sempre, volume 2, ok? Então, depois eu vou bater a foto desse texto, quem quiser estar lendo, tá? Fiquem à vontade. E vamos lá. Daqui a pouco a professora volta para dar as explicações, tá? Até já já.